Então, esse trabalho trata-se de uma ação desenvolvida através da disciplina de Pré-História do Novo Mundo, do curso de Arqueologia e Preservação Patrimonial da Universidade Federal do Vale do São Francisco. E tem como principal objetivo trazer um breve entendimento sobre a entrada do homem nas Américas, dando ênfase na cultura Clovis e na cultura Folsom. Ao deixar a África, onde surgiu por volta de 300 mil anos atrás, os Homo sapiens começaram a se dispersar, ocupando novos continentes, adaptando-se a novas regiões de clima e recursos naturais muito diferentes, em um movimento que levou em direção ao Estreito de Bering, que fica localizado entre a Rússia e os Estados Unidos, sendo considerado a porta de entrada das Américas. Mas a grande pergunta é: como os Homo sapiens conseguiram realizar essa travessia? Muitos pesquisadores acreditam que os habitantes do continente asiático migraram para a América do Norte através do Estreito de Bering durante as glaciações. Teria se formado durante a última glaciação uma ponte de terra que facilitou a travessia dos homens e várias espécies de animais como o mamute e o mastodonte entre os continentes. Tudo indica que, naquele momento, a diminuição do nível do mar permitiu a emersão de uma faixa de terra que ligaria os dois continentes, estando o nível do mar aproximadamente 150 metros mais baixo do que o atualmente. Para falar da colonização do continente americano, temos que falar das culturas Clovis e Folsom, sendo consideradas por alguns pesquisadores como as populações mais antigas do Novo Mundo. A cultura Clovis é considerada mais antiga por possuir em seus sítios datações mais recuadas. Um dos debates mais intensos sobre o surgimento do homem americano diz respeito ao tempo de sua chegada ao continente. Até meados do século XX, os achados arqueológicos que ofereciam dados mais antigos sobre a presença humana nas Américas derivaram de materiais encontrados no Novo México, Estados Unidos. Nesse local foi definida a cultura Clovis, sendo uma cultura pré-histórica chamada assim devido à localização do sítio arqueológico em que foram encontrados os primeiros artefatos diagnósticos, que fica próximo à cidade de Clovis, produzidos por pessoas que habitaram a região entre 13.400 e 12.800 anos atrás. Esse grupo era formado por caçadores de grandes animais, tais como mamutes e mastodontes. Podemos afirmar isso tendo por base a leitura da cultura material Clovis, onde podemos identificar que esses grandes animais foram abatidos por pontas de pedra lascada bastante afiada, cuja técnica de produção permitia que fossem colocadas facilmente na ponta de uma haste ou cabo. Essa imagem mostra uma visão externa do centro interpretativo do sítio Blackwater. O edifício serve para preservar os ossos frágeis da erosão e oferece uma exibição única de um dos sítios arqueológicos mais importantes da América do Norte. A escavação expôs vários níveis diferentes de ocupação, que se estendem por muitos milhares de anos. Os animais foram mortos principalmente por comida e, em segundo lugar, por peles, ossos e marfim. A escavação ainda está em andamento e a área de ossos expostos se expandirá ao longo do tempo. As ferramentas utilizadas por Clovis caracterizam-se notavelmente pela ponta de tamanho médio, estreita, acanalada, lanceolada e de base côncava. Algumas pontas Clovis apresentam um estreitamento na base das bordas da lâmina, enquanto outras apresentam bordas totalmente retas. Foram localizadas as primeiras peças típicas pontos Clovis que rapidamente começaram a surgir em outros depósitos americanos próximos, como Novo México, Colorado, Arizona, Oklahoma e também no México e América Central. Já a cultura Folsom possui datação entre 12.900 a 8.300 anos atrás, chamada assim por seu primeiro sítio ter sido encontrado perto da cidade de Folsom. Essa cultura ocupa principalmente o centro da América do Norte. Como a cultura Clovis, ela foi muito caracterizada por suas pontas de flecha, mas diferentemente da sua antecessora, ela não se espalhou tanto pelo território estadunidense.
Essa foto mostra vários membros de uma equipe arqueológica escavando no sítio Blackwater. Essa escavação recente foi localizada a cerca de 10 metros do centro interpretativo, onde artefatos relacionados a fóssil foram encontrados. As pontas fóssil são bem menos alongadas do que as pontas Clovis e mais arredondadas. Ainda assim, elas compartilham características, como, por exemplo, sua base é idêntica às das pontas Clovis e elas também apresentam a chamada canelura, que é o canal ou a canelura utilizado para encabá-las. Mas uma das maiores diferenças entre as duas é que enquanto nas pontas Clovis apresenta a canelura ocupando pouco o espaço da ponta, nas pontas Folsom elas ocupam quase toda a extensão da ponta. Como acontece com os Clovis, a caça realizada por Folsom ela foi identificada como um meio mais amplamente utilizado para a obtenção de alimentos, individualmente ou através de abate em grupo. Porém, ao falar dos hábitos alimentares dos dois grupos, percebeu-se que o povo de Clovis caçava mamutes e mastodontes, parentes dos elefantes, enquanto o povo de Folsom caçava bisões, que apesar de animais muito grandes, são bem menores do que as presas do povo de Clovis. E aqui finalizamos nosso vídeo. E com isso esperamos que tenhamos ajudado a entenderem um pouco da complexidade que há dentro da pré-história do Novo Mundo. Muito obrigada!